Hoje, nós vamos trabalhar sobre o conceito de espécie, que, de certa forma, é um problema ainda na área da biologia, né? Tem muitos cientistas que divergem no conceito, ao conceituar a espécie, porque a gente tem alguns problemas em relação à definição. O que eu posso dizer que é uma espécie, até onde uma espécie ela pode ir, e até que ponto eu posso, de certa forma, dizer que, mesmo sendo diferentes os grupos, eles fazem parte da mesma espécie. Então, assim, hoje ainda é um problema o conceito de espécie, né? Então, a gente não tem um conceito definido, mas tem um conceito que a gente trabalha, principalmente em sala de aula, que é esse que vocês estão vendo. Gente, tá aparecendo a apresentação para vocês? Tá não, professora. Tá não? É... E agora? Agora tá. Ótimo. Certo. Faça suas anotações. Se precisarem de mais tempo, eu volto e repito, tá certo? Não deixem de anotar. Então, como eu tinha passado para vocês, né? A categoria espécie, ela é a última categoria e, como eu já tinha falado na aula anterior, quando a gente parte de domínio e chega até espécie, eu vou, de certa forma, diminuindo as diferenças. Então, quando a gente chega na última categoria, que é a espécie, eu estou encontrando, nós estamos no segundo bimestre, tá certo, PH? Quando eu chego na espécie, eu vou encontrar indivíduos que são totalmente semelhantes entre si. Então, eu vou extinguir a maior quantidade de diferenças possíveis. Por isso que a gente coloca essa definição para a espécie. Então, um conceito mais geral sobre espécie fala justamente sobre isso, né? Que é um grupo de organismos que são semelhantes entre si, tá certo? E que, de modo natural, ou seja, na natureza, esses indivíduos eles vão se cruzarem e produzir descendência fértil. Esses são os pontos importantes para definir uma espécie até hoje. Isso pode mudar daqui para frente. Por quê? Porque o conceito de espécie ele ainda está sendo aprimorado, tá certo? Então, o conceito de espécie, de modo geral, espécie é um conjunto de organismos ou um grupo de organismos, tá? Que vão ser semelhantes entre si e que, em ambiente natural, eles irão se cruzar e produzir descendência fértil. Na sala de aula, eu mostrei para vocês alguns exemplos de animais que eram semelhantes, muito próximos, mas que, por não se cruzar ou por não produzir descendência fértil não era considerado da mesma espécie. Foi o caso que eu falei para vocês do burro, né? Ou mula, como queira chamar. Que aí eu falei para vocês que, todavia, de modo geral, quando a gente cruza a égua com o jumento, né, que são de espécies diferentes, mas que de certa forma tem os órgãos sexuais são compatíveis, nasce um descendente, mas esse descendente ele não vai ser fértil, que é o caso da mula, do burro. Ele é um híbrido. Geralmente, os híbridos eles não vão conseguir se reproduzir, tá certo? Por isso que a gente diz que a égua e o jumento, eles fazem parte de espécies diferentes. A gente sabe isso a partir da definição. Então, se dois indivíduos, eles se cruzam e conseguem se reproduzir, mas a sua descendência não consegue ser fértil, é mais um diagnóstico de que eles participam de espécies diferentes, tá certo? Então, o que delimita uma espécie é justamente a reprodução, tá? Vai ter grupos de espécies. Quem é Klaus? Eu não sei quem é Klaus. Quem foi que falou? Sim, entendi. Entendi agora. Eu sei quem é Klaus, um híbrido. Do vampiro, né? Não sei, né? Ficção, tudo pode acontecer. Mas, assim, na realidade, né, em ambiente natural,
os híbridos, geralmente, eles não conseguem se reproduzir, tá certo? Então, gente, se você pegar duas espécies diferentes, elas não vão conseguir se reproduzir, tá? Porque o que delimita uma espécie é a reprodução. E se conseguir se cruzarem, os descendentes dela não serão férteis, ou seja, não vão conseguir se reproduzir também, não vão dar progressão à espécie. No entanto, porque o conceito de espécie, ele ainda tem, de certa forma, uma problemática, né, na ciência. Porque já aconteceu de cruzamentos artificiais entre espécies diferentes, dá origem a novos indivíduos e a novos indivíduos férteis, tá? Por isso que no conceito, como vocês podem ver aqui, eu coloquei em vermelho que é na natureza, ou seja, quando eles se cruzam de forma natural, eles não produzem descendência fértil, até onde a gente sabe, né, gente? Como eu falei, isso pode mudar. No entanto, a gente já tem várias pesquisas, né, e demonstrações que em ambiente artificial, como no zoológico, espécies diferentes foram cruzadas e deram origem a novos indivíduos. Como, por exemplo, o leão ele foi cruzado com a tigresa e deu origem ao liger, tá? Que é um descendente infértil, mas, de certa forma, foi uma nova espécie que surgiu a partir de duas outras espécies, do cruzamento de duas outras espécies. E nós tivemos também o cruzamento artificial de um tigre com uma leoa, que deu origem ao tigon. E aí esse camarada aqui, ele conseguiu se reproduzir posteriormente, tá? Então, foram duas espécies que se cruzaram, apesar de ser um cruzamento artificial, ou seja, William, mas no caso o Tigon, ele vai se reproduzir com a leoa ou com a tigresa? pronto, o tigo, ele ao se reproduzir com outras espécies de tigo ou com a leoa, ele conseguiu produzir descendência fértil, tá certo? Então, o tigo a se reproduzir com a leoa ou com a outra, né, da sua espécie. Ele não se reproduziu com as espécies de tigre, não, tá? Foi com a leoa. Mas aí a gente encontra um contratempo, né? E aí é onde os cientistas batem na tecla. Até que ponto eu posso definir que elas são espécies diferentes? Se eles conseguem dar origem à descendência fértil, então será que eu não poderia dizer que o tigre e a leoa são de espécies iguais, são da mesma espécie e têm, de certa forma, só características diferentes? Então, esse é um problema ainda na ciência, tá? Mas, até onde a gente sabe, o conceito de espécie no ambiente natural é esse. A gente define espécie assim, tá certo? Se ela produz descendência fértil. E aí a gente parte para um conteúdo novo que a gente não tem trabalhado, que é a especiação. Então, como é que surgem, né, as novas espécies? Então, esse surgimento a gente chama de especiação, é o processo de surgimento de novas espécies. De modo geral, ou seja, a maioria das espécies, cerca de 95% das espécies, elas surgiram, e isso a gente tem comprovações, elas surgiram por um processo chamado de cladogênese. O que é esse processo? É quando uma única espécie, como vocês podem ver aqui, esquematizado com os pássaros, uma única espécie, ela, ao longo do tempo, né, ela se modifica, tá? Evolui e dá origem a duas novas espécies. Então, é como se existisse uma separação de espécies, por isso que o nome é cladogênese, tá? Então, a especiação, ou seja, o processo de surgimento de espécie mais comum que a gente tem hoje e que, de certa forma, foi responsável pela maioria das espécies existentes, foi a cladogênese. E o que é cladogênese? É um processo onde uma única espécie ela sofre modificações ao longo do tempo e dá origem a duas novas espécies, tá? Então, uma espécie se divide em duas. Por isso que o nome se chama cladogênese, porque formou grupos diferentes. E aí, gente, É qualquer dúvida, pode perguntar, viu, gente? tipo a Tá cortando. a ribanceira
Sam. Eu não entendi nada porque cortou a sua fala. Pode perguntar de novo? É É tipo mais ou um menos único isso, né? pássaro A gente que pode, a deu gente a origem à pode, rolinha e outra à pode falar reprodução. dessa maneira. Então, assim, um grupo, né? Digamos que um grupo X de pássaros sofreu, né, várias modificações ao longo do tempo, e aí deu origem a dois grupos diferentes. Um grupo Z e um grupo Y, tá? Então, um grupo de espécies deu origem a dois grupos de espécies diferentes. Isso é chamado de cladogênese. A gente vai entender como é que esse processo ele ocorre, tá certo? Então, a cladogênese, ela pode ocorrer de várias maneiras, né? A gente vai ver que existem alguns tipos de especiação. Então, é importante que vocês entendam que qual é o limite, relembrando, qual é o limite para definir que são espécies diferentes. Ah, professora, como é que eu sei que essas duas novas espécies aqui que surgiram, elas são espécies diferentes? Porque elas poderiam fazer parte da mesma espécie ancestral. Mas qual é o limite? O limite é a reprodução. A ponto de que essas duas novas espécies aqui, esses dois grupos de pássaros novos, eles, ao entrar no mesmo ambiente, eles não vão conseguir mais se reproduzir. E se reproduzir, não vão produzir descendência fértil. Aí eu sei que são espécies diferentes. Então, esse é o limite. Então, o surgimento de novas espécies, ela ocorre dessa maneira aqui, de forma geral, né? Então, existe uma população X, tá certo? Essa população X, ela sofre uma divisão, apareceu, sei lá, uma espécie, uma população de largatos, vive em uma determinada região, surge uma barreira geográfica, ou seja, há um surgimento de um rio, e aí separa duas populações da espécie. Como elas estão em ambientes diferentes, essas espécies elas vão ganhar adaptações diferentes para cada ambiente, a ponto de que, ao longo do tempo, elas podem virar uma espécie nova, tá? E aí, com o tempo, se o rio desaparece, essas espécies de largatos, elas se encontram novamente, elas não vão conseguir mais se reproduzir. Elas se diferenciaram tanto que elas não conseguem mais produzir descendência fértil. Isso é chamado de isolamento reprodutivo. E é isso que define uma espécie. É por isso que eu sei que os largatos agora, eles pertencem a duas espécies diferentes. Porque ao colocar eles no mesmo ambiente, eles não vão conseguir mais se reproduzir. Eles não vão ter mais afinidade que tinha antes. Então, chegou ao isolamento reprodutivo, chegou a uma nova espécie, tá certo? É como vocês podem ver aqui no esquema que eu coloquei para vocês. Então, a população de largatos, por exemplo, que existia um fluxo gênico, o que é o fluxo gênico? Troca de material genético entre os indivíduos, foram separadas por uma barreira geográfica, né? E aí cada população dessa vai sofrer suas modificações de acordo com o ambiente que ela está inserida, a ponto de que, ao longo do tempo, essas diferenças, essas adaptações, elas vão ser tão contrastantes que, ao esses indivíduos se reencontrarem, eles não vão conseguir mais se reproduzir. Quando isso acontece, nós falamos de isolamento reprodutivo. Se tem isolamento reprodutivo, tem surgimento de uma nova espécie, tá certo? Então, basicamente, gente, esse é o processo de surgimento de espécies. É chamado de especiação, certo? Geralmente é dado por cladogênese, onde um grupo de espécies dá origem a duas novas espécies diferentes da espécie anterior, tá certo? Esse processo de especiação, ele tem um delineamento, ele tem um limite ao chegar no isolamento reprodutivo. Ou seja, quando dois grupos de populações da mesma espécie já não conseguem se reproduzir entre si ou produzir descendência fértil, eles são considerados espécies diferentes. Então, o isolamento reprodutivo é a chave para a definição de uma nova espécie. Alguma dúvida? Pergunta, questionamento, todo mundo está entendendo?
Ok, vocês estão calados hoje, né? Aqui, gente, de novo, só para, de certa forma, afirmar, né, tudo que a gente vem falando aqui. Então, o isolamento reprodutivo é a chave para o surgimento de novas espécies. Como vocês podem ver aqui nesse esquema, uma única espécie, a espécie de mariposa A, tá? Ela passou por um isolamento geográfico, dividindo a sua população em duas, tá? E aí, ao longo do tempo, elas foram ganhando modificações. Elas foram se adaptando aos ambientes que elas estão agora inseridas. E aí, ao final, a gente pode perceber que agora nós temos duas espécies diferentes. E aí, se essas duas espécies, ou esses dois organismos aqui se encontrarem, eles não vão mais se reproduzir, tá? Ou não vão ter descendência fértil. Então, quando ocorre isso, a gente tem o isolamento reprodutivo e a gente tem o surgimento de novas espécies. Eu espero que tenha ficado compreendido para vocês. Agora, existe tipos diferentes de especiação, tá certo? A especiação mais ocorrente que eu falei para vocês é a especiação alopátrica. O que é a especiação alopátrica? É quando, antes do isolamento reprodutivo, existe um isolamento geográfico. As populações, ou seja, os indivíduos, eles são obrigatoriamente separados. Como eu falei para vocês, existia uma população de largatos, e aí, em um determinado ambiente, surgiu um evento natural, um fenômeno natural, sei lá, o surgimento de um rio no meio, e aí separou geograficamente as duas populações, tá? Quando isso acontece, quando acontece um isolamento geográfico, uma barreira física, né, aparece dividindo as populações antes do isolamento reprodutivo, nós chamamos esse tipo de especiação alopátrica. Tá? Esse é o tipo de especiação mais comum, que é o mais ocorrente. Por quê? Porque é mais fácil de surgir novas características e de surgir novas espécies. Então, é a especiação mais ocorrente. Essa especiação é a especiação alopátrica. Por quê? Porque as espécies, ou desculpe, os indivíduos são separados geograficamente. Há um surgimento de uma barreira física. Professor, pode ser qualquer coisa física que separe a população em dois grupos, tá certo? Por isso que tem essa nomenclatura. Tá? Então, na especiação alopátrica, só repetindo, as populações elas são geograficamente separadas, tá? Então, há um isolamento físico, um isolamento geográfico, para só depois ocorrer o isolamento reprodutivo. Como vocês podem ver aqui na imagem, uma única espécie de insetos, os indivíduos foram separados por uma barreira aqui, ó, geográfica, que está caracterizada no meio, e aí, ao longo do tempo, eles se especificaram tanto a esses ambientes aqui diferentes que, de certa forma, hoje são considerados espécies diferentes. A ponto de que, se essa barreira aqui do meio desaparecer, esses indivíduos eles não vão mais cruzar entre si. Então, não vai existir mais fluxo gênico entre esses dois grupos, entre os insetos verdes e os insetos lilás. Não sei que cor é essa, azul, enfim. Então, o fluxo gênico, ou seja, a troca de material genético, a reprodução, ela não vai mais ocorrer, porque agora tem duas espécies diferentes. No entanto, existem outros tipos de especiação, tá certo? E aí eu coloquei só quatro tipos aqui para vocês, porque são os principais. Os outros são tipos de especiação novos, que ainda estão sendo estudados. Então, para vocês e para os vestibulares, são essas aqui que irão ser cobradas. Um outro tipo de especiação é a especiação simpátrica, que é essa última aqui, que eu coloquei para vocês, é a terceira, tá? Qual é a diferença da especiação simpátrica para a especiação alopátrica? Na simpátrica, os indivíduos, ou
a população ela é dividida no mesmo ambiente, não tem isolamento geográfico, tá certo? Então, um exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloquei, pronto. Um exemplo aqui de especiação simpátrica. Uma espécie de capim, tá? A mesma espécie de capim, ela foi subdividida no mesmo ambiente, não surgiu barreira geográfica. A diferença foi que uma população do capim ficou aqui residindo no solo, que tem uma outra constituição, outros tipos de minerais, e a outra população cresceu em cima de resíduos de um minério. Ou seja, a mesma população ela foi distribuída em solos diferentes. Como esses solos eles têm composição diferente, eles levaram, de certa forma, né, a novas adaptações diferentes em cada uma dessas populações, a ponto de que, ao longo do tempo, surgiu uma nova espécie. Essa nova espécie aqui que vocês podem ver dos resíduos da mina, que fica aqui nesse solo. Então, são espécies aqui, ó, que têm características diferentes. Então, a especiação simpátrica, os indivíduos, eles não sofrem separação, tá? O surgimento da nova espécie ocorre no mesmo ambiente. Outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né? Existiu uma população de um animal X, e aí essa mesma população, ela começou a se dividir, tá? No mesmo ambiente. Então, uma pequena parte da população adaptou-se às montanhas, a viver mais nas montanhas, naquela área, e a outra parte da população, de certa forma, adaptou-se a viver mais próximo aos lagos, na mesma região. Percebam, não teve isolamento geográfico. Elas ainda podiam se encontrarem, mas elas se especializaram tanto nos microambientes que elas estavam, que ao longo do tempo foram ganhando características e foram, de certa forma, se isolando reprodutivamente, a ponto de surgirem agora duas novas espécies. Então, aqui, eu posso dizer que teve o surgimento de duas novas espécies porque elas se isolaram reprodutivamente. É o que acontece quando a gente tem a especiação simpática. Gente, tá difícil, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu preciso saber desse feedback, porque se vocês não estiverem entendendo, não adianta nada eu estar aqui falando para vocês. Coloquem aqui, todo mundo está entendendo? João Ives está de boa. Beleza. Então, continuando, a gente já viu dois tipos, tá certo? Essas são as especiações, gente, mais ocorrentes, tá? E geralmente é o que vem nos livros. Então, tem alguns livros que falam só de duas especiações. Ah, existem dois tipos de especiações, a alopátrica e a simpátrica, tá? A alopátrica tem isolamento geográfico antes de ter isolamento reprodutivo. A simpátrica, não. Os indivíduos, eles entram em isolamento reprodutivo no mesmo ambiente. É tanto que vocês podem ver aqui na imagem, ó, não existe nenhuma divisão. Os indivíduos, eles se especializaram, ó, no mesmo ambiente, tá certo? E por que isso acontece, professora? Porque no mesmo ambiente eu tenho, de certa forma, microambientes que têm especialidades diferentes. Então, as populações, elas convivem, mas não se cruzam. A seleção de parceiros para a reprodução continua mantendo o isolamento. O isolamento o quê? Reprodutivo. Mas existe dois tipos de especiação que eu acho importantíssimo vocês saberem, tá? Que é a especiação parapátrica e a especiação peripátrica, ok? Na internet é mais fácil de encontrar, porque os livros mais antigos, eles só trazem duas especiações. O que é a especiação peripátrica? Na verdade, a especiação peripátrica, ela é um tipo de especiação alopátrica, certo? Por isso que não tem aqui como numeração, tá? Qual é a diferença? A diferença é que, ao invés da população ela ser dividida, né, cada lado ficando com um grupo grande de integrantes, como vocês podem ver aqui na imagem D,
na peripátrica, só uma pequena parte dos indivíduos, ela sofre essa modificação. Então, é como vocês podem ver aqui, ó, na imagem A. Só uma pequena parcela da população foi dividida. E aí vocês podem ver que poucas quantidades da nova espécie aqui, ó, está caracterizada. Então, a peripátrica, ela é um tipo de especiação alopátrica. Por quê? Porque ocorre isolamento geográfico. A população ela foi dividida. Só o que diferencia? Diferencia que a quantidade de indivíduos que foram ali divididos. Então, na peripátrica, só uma pequena parcela da população ela foi dividida, né? E aí ela sofreu essa modificação. Como eu coloquei um exemplo aqui para vocês também, né? Então, aqui tem um exemplo de especiação peripátrica. Existiu na figura 1 uma espécie parental, uma espécie... Pode falar. Tem como tu voltar esse Vou outro sim, slide, vou menina? disponibilizar. Mas, gente, Tem como voltar tem esse sim outro como slide? voltar. É importante que vocês façam anotações, porque nos slides geralmente só tem mais fotos, só tem mais imagens, na verdade, né? Então, de novo, na especiação peripátrica, que é um tipo de especiação alopátrica, né? O que a gente tem de diferente? A diferença é que quando ocorreu o isolamento geográfico, serão isolados poucos integrantes. Então, a gente só vê aqui, ó, uma pequena parcela que foi dividida e deu origem a uma nova espécie. Então, uma pequena parcela da população, ela foi isolada, tá certo? Vocês entenderam, né? E aqui eu coloquei para vocês só para a gente ter uma noção. Então, aqui, ó, existiu a espécie parental, existiu o isolamento geográfico, e como vocês podem ver, foi uma pequena parte da população que foi isolada. Por isso que a gente não chama de alopátrica, a gente chama de peripátrica, tá certo? Só por conta disso. Porque ao invés de ser uma divisão equilibrada dos dois grupos, uma pequena parcela só sofre modificação. E por último, nós temos também a especiação parapátrica, tá? Que aí o nome, de certa forma, sugere, né, que é ao lado de. Qual é a diferença da parapátrica? Na parapátrica, nós temos uma continuidade. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala em especiação alopátrica, por exemplo, a gente vê aqui que surgiu duas novas espécies com duas características diferentes. Insetos verdes e insetos azul, tá? Então, como vocês podem ver, são características distintas. Na parapátrica, o que vai acontecer? Por não existir isolamento geográfico, existe uma continuidade da modificação. Então, ao invés da população ela ser dividida aqui, ó, imediatamente em espécie X e espécie Y, a gente vê que tem uma continuidade. Não apareceu só insetos verdes e insetos azuis. Apareceram insetos verdes, apareceram insetos com uma coloração intermediária entre o verde e o azul, e apareceram os insetos azuis. Então, na especiação parapátrica, não ocorre necessariamente o surgimento de duas espécies, tá? Ocorre a aparição de espécies com características contínuas. Exemplo, aqui eu coloquei para vocês, tá? Então, aqui, ó, tem a espécie 1 e a espécie 2, né? Digamos que aqui era uma única população, e aí, o que aconteceu? Essa população, ela começou a ganhar características contínuas. Então, você não vai ver só indivíduos verdes da espécie 1 ou só indivíduos azuis. Você consegue ver indivíduos no meio aqui, ó, na zona híbrida, que vão estar compartilhando as duas características. Então, percebam, não foi uma quebra completa. Não foi uma quebra onde existiu espécie 1 e 2, verde e azul. Existiu no mesmo ambiente espécies verdes
espécies azuis, mas uma parte da população, de certa forma, ficou com as duas características. Então, a gente chama isso de especiação contínua ou especiação parapátrica, tá certo? Voltando, sintetizando o que a gente falou até agora, porque isso aqui é importante. Nós vimos a especiação é um processo de surgimento de novas espécies, tá? Na maioria dos processos, a especiação ela ocorre por cladogênese, onde uma espécie dá origem a duas novas espécies. Esse processo ele é caracterizado pelo isolamento reprodutivo. Então, quando uma população ela se divide, né, ou, de certa forma, sofre modificações, elas podem dar origem a duas novas espécies a partir do isolamento reprodutivo. Se essas espécies ou esses novos grupos eles não conseguirem se reproduzir ou não produzir descendência fértil, a gente pode diagnosticar que ocorreu o surgimento de duas espécies novas. Tá? Então, primeiro, para delimitar o que é uma espécie, a gente tem que sempre olhar se teve isolamento reprodutivo. Existem alguns tipos de especiação, eu coloquei os 4 tipos aqui, que são os principais. A especiação alopátrica é aquele tipo de especiação onde há isolamento geográfico antes de ocorrer isolamento reprodutivo, tá? Então, a população ela é dividida em 2 grupos, ligeiramente iguais na quantidade, e aí, a partir do processo de adaptação, surgiram 2 novas espécies. A especiação peripátrica é um tipo de especiação alopátrica. Tá? Qual a diferença? A diferença é que essa divisão aqui ela não vai ser equilibrada. Apenas uma pequena parcela da população ela vai se dividir para um lado e a outra parcela maior vai se dividir para o outro lado, com isolamento geográfico. E vai surgir novas espécies. O terceiro tipo de especiação é a parapátrica. O que significa? Significa que é um tipo de especiação contínua, ou seja, aqui a gente não vai ver características distintas, ou só as características das duas espécies. A gente vê uma progressão. Então, aqui não vai existir apenas a espécie verde e a espécie azul. Alguns indivíduos da população ainda vão estar, ou ainda vão conter as duas características, tá? Então, vão ter indivíduos que vão mesclar aí essas características. Vão mesclar a característica verde e azul. Então, não há uma definição aqui exata da espécie, como vocês podem ver, tá certo? E na simpátrica, ocorre isolamento reprodutivo, mas não ocorre isolamento geográfico. Professora, parapátrica e simpátrica, então, não seria a mesma coisa? Não, não seria. Por quê? Onde é que está a diferença? Na simpátrica, eu tenho 2 espécies distintas. As espécies verdes e as espécies azuis. Na parapátrica, não. Lembrando, a parapátrica, ela é contínua. Então, aqui, gente, eu não tenho só as espécies verdes e azuis. Eu tenho um tipo de inseto aqui que surgiu com as 2 características. Tá certo? Então, tem uma continuidade. Todo mundo entendeu? Coloquem aqui ok, para ver se todo mundo entendeu. Todo mundo está entendendo. Estou vendo se vocês estão entendendo, não. Certo. Ninguém tem dúvida, né? Pronto, quem cala consente, né, meu povo? Vamos fazer algumas questões de vestibulares aqui. E aí eu quero que vocês participem, tá certo, gente? Me ajudando a responder com vocês. Dá tempo, a gente tem tempo ainda para fazer as questões e fazer a frequência. Primeira questão. Qual a condição inicial básica para que ocorra o processo de formação de raças? Por que eu coloquei essa questão? Porque aqui é uma questão importante para a gente discutir. Qual a diferença de raça para espécie? Tá certo? Aí,
você pode dizer assim, professora, por exemplo, cada raça de cachorro que existe é uma espécie diferente? O que vocês acham? É ou não? Não, né, gente? Se a gente chama de raça, é justamente para diferenciar. Então, todas as raças de cachorro, elas fazem parte da mesma espécie, tá certo? O que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu com a espécie? Ocorreu o que a gente chama de subdivisões, que é a que a gente chama de raças geográficas. Com Rafa, não é raça, tá? Então, qual é a diferença? A diferença é que as raças, gente, elas são populações da mesma espécie que ganharam características distintas, tá? Seja pelo ambiente que ela está inserido ou pelo fluxo, pela troca de material genético que ocorreu. Então, por exemplo, como é que a gente produz uma nova raça de cachorro? Intercruzando novas raças. É assim que, de certa forma, é feito. Então, o tempo todo a gente está cruzando, né? Acho que Ives diz que acha que a resposta é a letra B. Certo? A gente já olha a questão. Então, a diferença de raça, gente, para a espécie é isso. Porque as raças, elas conseguem se cruzarem. Elas se cruzam, elas produzem descendência fértil. A gente consegue cruzar raças de cães diferentes e dar origem a novas raças, por exemplo. E esses novos indivíduos conseguirem se reproduzir também. Então, não existe isolamento reprodutivo entre raças. Por isso que elas são da mesma espécie, tá? Quando ocorrer isolamento reprodutivo, aí sim a gente pode dizer que são de espécies diferentes. Então, qual a condição inicial básica para que ocorra o processo de formação de raças? Preste atenção, de raças. Aí tem assim, letra A, isolamento reprodutivo. Letra B, isolamento geográfico. Letra C, seleção natural. Letra D, esterilidade dos descendentes. Letra E, superioridade do híbrido. Como eu falei para vocês, João Ives disse que é a letra B e João Ives está certo. Professora, por que não seria isolamento reprodutivo? Acabei de falar. Não existe isolamento reprodutivo entre raças, tá? São raças geográficas, ou seja, elas só são diferentes porque elas adquiriram essas características diferentes, mas elas conseguem se cruzar e elas conseguem produzir descendência fértil. Então, o máximo que pode ocorrer, tá, no surgimento de uma raça, por exemplo, é o isolamento geográfico, tá? Então, isso, o Jones colocou, é o princípio do capim, muito bem. O capim X, da mesma espécie, cresceu em solos diferentes, tá? Um solo menos com deficiência de minerais e um solo que é rico em minério. Então, logicamente, essas duas populações, ao longo do tempo, elas vão ganhar características diferentes, tá? Mas, se elas conseguirem se reproduzir e produzir descendência fértil, elas são da mesma espécie. O que ocorreu ali foi só o surgimento de raças geográficas. Por isso que, para definir a formação de uma raça geográfica, o princípio básico é o isolamento geográfico. Então, aqui a questão, a letra certa, inclusive, é a letra B. Próxima questão. Assinale a complementação correta para a frase abaixo. Duas populações de uma mesma espécie, vivendo em ambientes diferentes e isoladas geograficamente. Letra A. Poderão formar duas espécies se persistir o isolamento. Letra B. Terão obrigatoriamente o mesmo conjunto gênico. Letra C. Não poderão alterar seus conjuntos gênicos com o passar do tempo por estarem isoladas. Letra D. Nunca poderão formar raças diferentes. Letra E. Obrigatoriamente terão que se extinguir. Qual vocês acham que é aí? João Ives disse a letra A. Carolina disse a letra A.
Quem mais? Luiz Carlos também. Por que vocês acham que é a letra A? Vamos lá, minha gente. Por que vocês acham que é a letra A? Anne, João Ives. Luiz Carlos colocou porque se elas são da mesma espécie. Deixa eu ver abrir o chat aqui. Se elas são da mesma espécie, elas poderão se expandir mais. João Ives colocou porque pode ocorrer mutação entre eles. Tá, vamos lá. Duas populações de uma mesma espécie vivendo em ambientes diferentes e isoladas geograficamente. Se elas já estão isoladas geograficamente, o que pode acontecer com elas? Isolamento reprodutivo. Se tem isolamento reprodutivo, tem formação de espécies diferentes. Então, a resposta certa sim é a letra A. Elas poderão formar duas espécies, tá certo? Se persistir o isolamento. Por quê? Porque persistindo o isolamento geográfico, ao longo do tempo vai surgir isolamento reprodutivo e assim surgirão duas novas espécies. Muito bem, para quem respondeu e acertou a questão. Deixa eu só tirar aqui. Próxima questão. São condições necessárias para o aparecimento de novas espécies. Quais são as condições necessárias? Letra A. A existência de diferenças genéticas dentro das populações, o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Letra B. A não ocorrência de mutação em seleção natural. Gente, se não tem mutação, não tem seleção natural, não tem surgimento de novas espécies, tá? Então, a letra B, com certeza, a gente já excluiria de cara. Letra C. A existência de combinação gênica e a ação da seleção natural. A gente nem falou em recombinação gênica aqui. A não existência de diferenças genéticas dentro das populações. Não. Se não existe, se todo mundo fosse clone, por exemplo, né? Não existiria especiação ao longo do tempo, né? As populações elas não iriam se diferenciar. Então precisa sim ter diferenças genéticas. Letra E, a não ocorrência do isolamento reprodutivo e mutação. Falei para vocês, eu estou gostando porque vocês parecem que estão afiados. Eu já tenho falado para vocês que o evento principal para a especiação é isolamento reprodutivo, tá? Então, por exclusão aqui, seria a letra A, tá? Então, as condições necessárias, como vocês falaram no chat também, vocês acertaram. As condições necessárias para o aparecimento de novas espécies seriam as diferenças genéticas que existem dentro da mesma população. Por exemplo, nós somos da mesma espécie, mas nem por isso nós somos idênticos, né? Nós temos as nossas especificidades. Cada pessoa, de certa forma, tem um material genético ligeiramente diferente. Isso ocorre também nas outras espécies. Então, é preciso ter diferenças genéticas dentro das populações e é preciso ter o isolamento reprodutivo e, em muitos casos, o isolamento geográfico, tá certo? Por que eu estou falando em muitos casos? Porque a gente viu que tem alguns tipos de especiação que não precisam do isolamento geográfico, tá certo? Mas, por exclusão, a alternativa correta é a letra A. Próxima. Só para a gente finalizar. Ou tem essa daqui também. Mas tudo bem. Vocês fazem o restante do exercício. Tem mais uma questão aqui, eu acho, ou duas. E aí eu vou mandar o slide para vocês. E eu quero que, para hoje, vocês tentem resolver essas duas questões que a gente não vai conseguir resolver aqui na aula. Vamos lá. Leia as seguintes afirmações sobre a especiação geográfica. Para que ocorra a formação de uma nova espécie, é necessário o isolamento reprodutivo, seguido pelo isolamento geográfico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? João Ives diz que é verdadeiro.
Quem dá mais? Luiz Carlos diz que é verdadeiro. Vamos lá. Eu tô esperando a participação de vocês, né, gente? Não esqueçam que vocês estão sendo avaliados também pela participação. Falso, gente. É falso. Lembrem-se, isolamento reprodutivo é o final. Então, primeiro tem que ter isolamento geográfico para depois ter isolamento reprodutivo. Não pode ter, não existe esse primeiro isolamento reprodutivo para depois existir isolamento geográfico, tá? Como falou aqui. Então, o certo seria, para que ocorra a formação de nova espécie, é necessário o isolamento geográfico, seguido pelo isolamento reprodutivo, tá certo? Essa ordem aqui, ela não está correta. Então, a alternativa de número 1, ela é falsa. 2. As populações geograficamente isoladas sofrem alterações nos seus conjuntos gênicos. Verdade. O que pode conduzir à formação de uma nova espécie. Verdade. Então, alternativa 2, verdadeira. E a terceira, a barreira que leva ao isolamento geográfico pode ser física ou etológica. Deixa eu falar para você. O que é uma barreira etológica? Quando os indivíduos eles não sentem atração sexual entre si, por exemplo. Eu posso dizer que duas espécies de pássaros, elas não vão se reproduzir porque elas não se atraem. Não há atração física. Ou seja, então isso é uma barreira etológica. Tá certo? Então, barreiras etológicas, elas ocorrem em casos específicos, tá certo? Então, a barreira ou isolamento geográfico, ele sempre tem que ser físico, tá certo? O caso aqui de etológico, ele não entra como fato de especiação, não, certo? Então, a alternativa correta seria a 2, né, que está aqui na letra B. Então, gente, eu vou fazer aqui, colocar aqui os nomes de vocês, tá? E aí, na verdade, eu vou só tirar uma foto aqui, e aí eu escrevo depois. Só um minuto. Todo mundo entendeu, gente, sobre o conteúdo de hoje? Certo. Por que eu pergunto tanto? Adalto colocou mais ou menos. Adalto, dá uma revisada de novo nos slides. E aí, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá certo? Por que eu estou perguntando muito e insistindo nisso? Porque a gente está progredindo nos conteúdos, tá? E eu sei que é difícil para vocês, assim como é difícil para a gente, se acostumar e se adaptando a esse novo modelo, tá? Tem mais uma questãozinha aqui, e é uma questão do Enem, no slide. Deixa eu ver se tem. Pronto, tem duas questões, tá, gente? E aí eu vou passar os slides para vocês. E hoje, como vocês sempre ficam à tarde para fazer as atividades, eu vou pedir para vocês darem uma revisada no conteúdo de hoje e para vocês resolverem essas questões, tá certo? Amanhã nós já iremos dar continuidade aos conteúdos, ok? Então eu espero que vocês tenham. Deixa eu tirar aqui a apresentação para ver a carinha de vocês. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido também. E boa aula para vocês aí. Até às 12, tá certo? Agora sim, vocês podem sair. Eu já fiz essa frequência aqui de vocês. Beijo. Se eu ficar com dúvida, deixa eu ver aqui. O que foi que o Luiz colocou? Se eu ficar com dúvida, eu olho os slides. Certo. Ok.